Tcharam! Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar, continuando aí os nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns. Espero que todos vocês estejam bem, uma excelente noite, que possamos aproveitar desse momento ali para fazermos altas reflexões, fazer ali, pegar o máximo de informação possível e levar e aplicar no nosso dia a dia. Mas antes de mais nada, lembrar pontos importantes. Se você nos acompanha, perdeu algum dos capítulos anteriores, lembre que tudo está sendo gravado e colocado na playlist no Sintonia no Bem. Lá na playlist Pode Mediar. Nós já tivemos 2 episódios, já estão lá gravados, bonitinhos, para quem infelizmente não pôde acompanhar ou não assistiu, tá lá, então acompanhe. Segundo recado importante, compartilhe com os amigos de vocês, toda terça-feira, 8h30, o estudo do Livro dos Médiuns. Então a gente está continuando a sequência, né? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 13 e 4 da introdução. Hoje, se tudo ocorrer bem, nós vamos terminar a primeira parte do Livro dos Médiuns, né? De introdução, para a gente iniciar na semana que vem o estudo das manifestações físicas. O tema de hoje é: alguém me disse que não acredita em mediunidade. E agora? O que fazer? Esse capítulo ele vem justamente a nos falar o que fazer quando as pessoas falam que não acreditam em espiritismo, em mediunidade. E Kardec vem justamente a mostrar os tipos de pessoas que falam que não acreditam, por que elas pensam assim, como que elas agem e o que fazer nessa situação. E qual que é o papel do verdadeiro espírita para esta situação. Mas antes de mais nada, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, que é completa por si só, para a gente começar bem, tranquilizar os nossos corações, para a gente ter ali, então, uma excelente noite de estudos. Vamos lá? Convido a todos. Então, fechando os nossos olhos e levando o nosso pensamento ao Pai, ao nosso irmão Jesus, à espiritualidade amiga que nos ampara sempre, oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu o reino, o poder e a glória para hoje e todo sempre. E que assim seja. Amém. Que a espiritualidade amiga nos ampare, nos intua da melhor forma e possamos fazer ali o melhor proveito desses estudos. Vamos lá então? Capítulo 13 e 4 do Livro dos Médiuns, da primeira parte, na introdução. Só recapitulando, hein, gente? Quem aí tá gostando do estudo, compartilha com os amigos, avisa, olha, toda terça-feira, assim, 8h30, lá no Sintonia do Bem, para ter um estudo, Livro dos Médiuns e TTT. Vamos levar, então, essa palavra, vamos estudar uns com os outros, mande as suas perguntas, participem. Aqui é um conjunto. Claudião tá ali me ajudando, então eu vejo as perguntas de vocês, a gente vai se ajudando. Se eu não sei, a gente corre atrás e pesquisa, mas o importante é a gente não ficar parado e sempre aprender. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 e o capítulo 4 do Livro dos Médiuns, que diz sobre o método e o sistema. E aí vocês vão entender melhor o que seria esse método, o que seriam esses sistemas. E aí eu coloquei como título, né, sugeri como título para hoje, alguém me disse que não acredita em mediunidade. E agora? O que fazer? Bom, começando as nossas discussões, é importante a gente entender e fazer algumas recapitulações do que nós estávamos estudando anteriormente. Então, nós vimos lá, no capítulo 1, Há Espíritos, e capítulo 2, Maravilhoso e Sobrenatural, em que o Allan Kardec nos mostra que espiritismo requer um estudo sério, visto que ele é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Então ele tem muita coisa para ser falada. Assim sendo, quando a gente pensa em espiritismo, a base dele é a crença nos espíritos. Então, para ser espírita, nós temos que crer nos espíritos, crer na alma, certo? Só que uma coisa que a gente tem que entender é que crer nos espíritos não vai nos fazer um excelente espírita. É a mesma coisa que, eu acredito em Deus, então vou ser um excelente teólogo. Não. Eu sei sobre teoria musical, vou ser um excelente músico. Também não funciona assim. Então, a teoria, ela se faz necessário para dar a base a nós, mas ela não vai formar um bom espírita, ela não vai formar um bom músico, ela não vai formar um bom teólogo. É necessário algo a mais. É necessário estudo sério, contínuo e aprofundado. E aí ele coloca que
todo ensinamento metódico, então requer um método, né? A gente precisa de um passo a passo, a gente precisa de um aprofundamento. A gente começa pela base. Qual que é a base, no caso do espiritismo? A crença nos espíritos, a crença na alma, que é o que a gente estava discutindo no capítulo 1 e no capítulo 2, certo? Então ele nos mostra que todo isso do metódico, ele deve partir daquilo que é conhecido para aquilo que é desconhecido. Então a gente pega aquilo que você sabe, dá uma melhorada nessa base, fortifica e vai aprofundando para áreas que você não conhece. Em outras palavras, a gente parte do mais fácil e vai para o mais complexo. Se a gente observar, é assim que a gente aprende as ciências na escola: física, química, matemática, português e etc. E aí, então, quando a gente pensa na questão do espiritismo, né, a sua base está justamente relacionada com a crença na alma, ele coloca alguns pontos, que é o quê? Dentro dessa questão, algumas pessoas vão virar e falar assim: eu não creio em espiritismo, eu não creio nessa religião, nessa doutrina. E aí o Kardec fala: olha, quando uma pessoa te falar que ela não crê, ela pode estar em alguns grupos. E ele coloca: aqueles que não acreditam pode-se citar que são, primeiro grupo, de pessoas indiferentes, ou que ele coloca no livro, né, no capítulo 3, por falta de algo melhor, que não tem uma aspiração pelo futuro. Então, são pessoas que estão tipo assim: eu não acredito porque não me interessa falar de futuro, pra mim tá bom do jeito que tá. Essa questão de pensar no futuro, de ficar questionando essas coisas, não, pra ele é indiferente. Então, eu não acredito porque eu não quero acreditar e tá tudo certo, e tá tudo bem. Ele não tem esse desejo, ele não pensa dessa forma, ele não quer isso. E nós temos que respeitar. Então, existem pessoas que não acreditam porque elas não têm vontade de justamente querer questionar esses pontos, ou não é preocupação delas falar sobre esses assuntos. Você já deve ter observado quantas vezes a gente chega empolgado para falar do espiritismo, para falar da nossa religião, da nossa doutrina, né? E a pessoa tipo, para ela é indiferente, para ela naquele momento aquilo ainda não chama a atenção dela. E tá tudo bem, né? Aí ele coloca que tem aquelas pessoas também, um outro grupo, né, daqueles que não acreditam, que são incrédulos de má vontade. Como assim? Eu fui criado assim, vou ser assim e vou morrer assim. Então eu nasci numa religião assim, me ensinaram isso, e tudo que vai fora disso eu não vou querer acreditar. Essas são as pessoas incrédulas ou de má vontade. São o que a gente chama de mente petrificada. Elas não querem sair do mundinho dela. Então elas acreditam em uma coisa, elas foram ensinadas assim, e qualquer visão que fuja daquilo, um ponto que a gente tem que entender, e a gente se colocar no lugar dessas pessoas, é que elas estão petrificadas. Pedra, não sai do lugar, né? Não modifica. Então vai ficar ali e acabou. E ela está estagnada. E a gente tem que saber respeitar isso. Nós temos que entender que é uma opção dela, mesmo que talvez inconsciente ali, né? Mas é uma opção dela querer ficar daquela forma. E ela não acreditar, ela não acredita, não pela uma questão, tipo assim, de dela argumentar e etc. Mas é porque ela não quer mudar a visão de mundo dela. E tá tudo bem. Tem também aqueles que o Kardec coloca que não acreditam que eles, nos pontos, né, na doutrina, porque eles são interesseiros e usam de má fé. Como assim? A doutrina prega algumas coisas que para eles seria ruim. Exemplo, suponhamos que eu sou de uma certa doutrina que prega pagamento através de trabalhos com comunicações. Eu me comunico com além e eu cobro por isso. E o Espiritismo fala: dar de graça o que de graça receber. Aí você fala: ué, mas peraí, não, isso aí tá errado. Não acredito nisso. Não concordo. Por que você não concorda? Ué, porque isso vai de encontro com aquilo que eu preciso. Entende? Então tem um grupo de pessoas também que não acreditam porque vai de encontro com os interesses deles. Interessante, né? Tem também aqueles que são incrédulos por orgulho e por levianidade. Tipo, eu não quero mudar minha ideia. Aquilo lá é diabólico, não. Nossa, aquilo lá é trem de doido e ttt. E não acredita por causa disso. Porque acha que é uma coisa sobrenatural, maravilhosa, igual a gente comentou. E tem também aquelas pessoas, que Kardec também coloca, que não acreditam porque passaram por uma certa decepção. E aí existem N coisas que podem acontecer. E aí elas não querem acreditar nisso. Não vou muito longe. Quantos casos nós vemos na TV, nas mídias sociais, de falsos... Uai, a minha Siri disparou, perdão. Toda hora fica ouvindo a gente, Cláudio Céu. Disparou do nada. Comunicação, brincadeira.
Mas voltando, né? Todas as vezes a gente olha, por exemplo, nas redes sociais, a gente vê que existem os falsos espíritas, né? Que, eu vendo a cruz de Jesus, eu tenho a cura para não sei o que lá, eu faço um passe assim. E aí acabam que traumatizam as pessoas em N sentidos. E aí, justamente por essa decepção, elas optam por não acreditar. E isso é algo muito complexo, né? Mas aí, o Kardec também, dentro desse grupo, ele coloca, do grupo assim, de pessoas que acreditam ou não acreditam, ele vai detalhar agora sobre as pessoas que acreditam. Então, esses comentários agora que nós fizemos, justamente das pessoas que não acreditam, rapidamente a gente viu. Tem pessoas que não acreditam por uma questão de orgulho, por uma questão que vai de encontro com aquilo que ela pensa, por indiferente, ela não quer pensar sobre isso, ela não tem interesse sobre isso, justamente por uma questão de má vontade, ou por uma questão de decepção e etc. Mas aí ele puxa um ponto, e aí eu gostaria de ler, lá no capítulo 3, o item 28, que é o seguinte: entre aqueles que um estudo direto convenceu, pode-se distinguir. Então, aqueles que dentro do estudo convenceu, e não, a doutrina espírita é legal. Aí ele fala que dentro daqueles que estão convencidos com a crença da alma, ele vai dividir em grupos. E aí eu gostaria de trazer você, espectador, para fazer uma reflexão. Em qual grupo você se encontra? Olha lá. Grupo 1. Os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O espiritismo é para eles uma simples ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamamos de espíritas experimentadores. Então, são aquelas pessoas que creem pura e simplesmente nas manifestações. Eu acredito nas manifestações. E é isso. O segundo grupo, os que veem no espiritismo outra coisa além dos fatos. Ou seja, além das manifestações. Compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privaram de um só prazer. O avaro é sempre uma avareza sórdida. O orgulhoso pleno de si mesmo, o invejoso e ciumento sempre oxis. Para eles, a caridade cristã não é senão uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Terceiro grupo, daqueles que concordam com o espiritismo. Os que não se contentam em admirar só a moral espírita, mas praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se para aproveitarem seus curtos instantes, caminhando na única via de progresso que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir suas más tendências. Suas relações são sempre seguras, porque sua convicção os distancia de todo pensamento do mal. A caridade em todas as coisas é regra de sua conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, o que o Kardec chama, de espíritas cristãos. Aí ele coloca um quarto grupo dentro das pessoas que acreditam. Olha esse quarto grupo, que interessante. Há, enfim, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se não tomasse sempre senão um lado bom das coisas. O exagero é nocivo em tudo. Em espiritismo, dá uma confiança muito cega e frequentemente pueril nas coisas do mundo invisível, e leva a aceitar muito facilmente e sem controle o que a reflexão e o exame demonstrariam a absurdidade ou a impossibilidade. Mas o entusiasmo não reflete, ele deslumbra. Esta espécie de adepto é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São menos apropriados a convencer, porque se desconfia com razão do seu julgamento. São enganadores de boa fé, seja por espíritos mistificadores, seja por homens que procuram explorar sua credulidade. Se devessem suportar sozinhos as consequências, não haveriam senão meio mal. O pior é que dão, sem o que querem, armas aos incrédulos, que procuram antes as ocasiões de zombar do que se convencer, e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Isso, sem dúvida, não é justo e nem racional, mas sabe-se que os adversários do espiritismo não reconhecem senão uma razão como sendo de bom quilate, e conhecer a fundo aquele de que falam é menor de seus cuidados. Olha para você ver, E conhecer a fundo do que falam é o menor de seus cuidados, Aquelas pessoas que criticam, igual a gente comentou na semana passada. Então, o que a gente observa aqui? Qual que é a situação de pessoa? Tudo bem, eu acredito em espiritismo, sou adepto e tal. Em qual grupo que você se encontra?
Interessante. Desses 4 grupos. Aquele que conhece, mas tá ali justamente só na questão dos fatos e das experimentações ali, das manifestações. Eu acredito é nisso aqui, pronto, acabou. Naquele que vê além da manifestação, vê a causa moral, vê a causa filosófica, mas não quer praticar na sua vida, não quer mudar a sua conduta e etc. Você é o espírita verdadeiro ou espírita cristão, que é o que o Kardec nos propõe, ou você é um espírita exaltado? É uma boa reflexão. E aí vem então a questão, né? A pergunta. Uma pessoa falou para mim que não acredita em mediunidade. E agora? O que fazer? Kardec nos fala: devemos dirigir-nos aos homens de boa vontade. Aqueles que são incrédulos, que não acreditam, sejam por má vontade, sejam por uma questão de orgulho, seja por uma questão de interesse, seja por uma questão de decepção, a essas pessoas nós devemos respeitar e dar a eles o direito de ser como eles são. E nós devemos focar as nossas fichas aos homens de boa vontade, aqueles que estão dispostos a aprender, a escutar, a debater. O verdadeiro espírita não deixaria jamais o bem por fazer, corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão. Então é justamente esse ponto. Não é ficar gastando ficha. Olha que interessante, né? Quantas religiões, quantas doutrinas não pregam? Vamos levar a pregação para quem não sei o que tem e vamos debater com esse povo. O Allan coloca justamente no capítulo 13 o método o contrário. Não foque nessas pessoas. Dê a elas o direito delas serem como elas são. E a você dê o dever de buscar ser a sua melhor versão. Foque naquelas pessoas que estão com você, que estão de boa vontade, que querem aprender. Os demais, tenha fé na vida, e a vida os caminhará para o bem, que é para todos e de todos, não é? E aí ele coloca, é impossível, né, fazer um curso de espiritismo. Igual a gente tem lá, por exemplo, fazer um curso de química e de física. Por quê? A química e a física, a gente tem ali a matéria, que a química trabalha com a matéria. E você tem ali a total disposição sua, a hora que você quiser. E o espiritismo experimental, né, se existisse esse curso, ele usa de um material que não está 100% disponível ali pra gente. Ele não está 100% disponível. E as comunicações nos mostram que aqueles que falam, eu comunico a hora que eu quiser, não funciona assim. Chico já nos alertava, olha, eu sou apenas um carteiro. A comunicação não vem daqui para lá, vem de lá para cá. Então, a gente tem que... A inteligência nos prova que eles não estão sempre disponíveis. E que não é sempre que eles nos comunicam conosco. Então, um alerta que ele coloca. Cuidado com todo aquele que se gaba de se obter à vontade comunicações e não poderia senão ser um ignorante ou um impostor. Porque ele nos mostra que eles não estão ali disponíveis, eles não vivem para nós. Os espíritos do outro lado, eles não vivem ali, eles não estão ali para afazeres do ser humano. Isso seria uma questão de arrogância e prepotência nossa, muito pelo contrário. De vez em quando eles estão tempero ali na agenda, eles vêm nos auxiliar. Então, olha a diferença. Então, ele já coloca justamente isso. E por conta de justamente não ter esse acesso contínuo, é porque não daria para justamente fazer, então, esse curso experimental e levar como uma ciência igual a química e a física. E aí ele coloca que para evitar todos esses tipos de esse problema, a formação de incrédulos, essa questão do exagero, essa questão de justamente, né, achar que eles vivem ao nosso favor e a gente pode se comunicar a toda hora. Então, para evitar esses tipos de problemas, faz-se necessário o estudo da teoria. E aí ele coloca qual que é o método, então. A gente entende que a gente tem que focar, então, nos homens de boa vontade. Mas qual que é o método? O que fazer? Focar na teoria. Por quê? Ele fala que ao estudar a teoria, o Allan Kardec nos mostra que, ao analisar a teoria, a gente consegue ali ver, então, os possíveis caminhos, quais obstáculos pode acontecer, quais os meios para realizar tal fim, entre outros fatores. Então a teoria, ela vai me dar uma base. E aí o que acontece? O melhor método de ensino espírita é o de se dirigir à razão, antes de dirigir-se aos olhos. Fecha aspas, essa frase de Allan Kardec, vou repetir. O melhor método de ensino espírita é o de se dirigir à razão, antes de se dirigir aos olhos. O que ele fala? Olha, primeira coisa, método, racionalidade. Põe sua cabeça para raciocinar.
Não fique com a coisa cega, fé racional. Vamos pensar o porquê das coisas. Observai e vereis. Então vamos analisar. Calma, pensa, analisa. Põe os seus conhecimentos à prova. E aí ele coloca que a partir do momento que você tem essa teoria, quando, por exemplo, um aluno aprende química, física, matemática, biologia, português, ele tem a teoria ali, ele consegue identificar problemas. Então a teoria dá uma base, ele dá um respaldo ali. E aí isso dá a capacidade dele observar detalhes. Então imagine, uma coisa é uma pessoa presenciar uma comunicação sem ter nenhuma teoria por trás. E aí ela vai ficar muito vidrada ali na comunicação e acaba que perde um detalhezinho ou outro. Agora, imagine essa mesma manifestação ocorrendo para uma pessoa que estudou. Uma pessoa que sabe. Então ela sabe como que está acontecendo. Quais obstáculos que podem estar ali ocorrendo naquela manifestação. Quais são os meios que ela está ali atuando. Os detalhes ela vai observar. Será que é um bom espírito? Será que é um mau espírito? Será que está tendo interferência do médium? Será que não está tendo? Então tudo isso são detalhes. E que a observação e a experimentação nos levam. E é esse o objetivo do livro dos médiuns. Eles reuniram N manifestações. Procurem depois, é muito interessante, né? O filme Allan Kardec mostra justamente como que eles fizeram as obras, o nosso Pentágono. Foi ali estudos e muitos anos de reuniões e reuniões. O Allan Kardec, ele recebia malotes e malotes de manifestações de todas as partes do mundo. Do mundo. Então achar que foi uma coisa em linha restrita ali só na França, não, muito pelo contrário, né? E aí vem então a questão do sistema. Então, o que a gente vê no capítulo 13, né? A questão do método. Ele nos fala o quê? O melhor método é a razão. Para quem que ele deve ser dirigido? Para quem que a gente deve usar a nossa racionalidade, usar fichas, apontar fatos e etc. As pessoas de boa vontade. Mas a gente tem que ficar perdendo tempo com aquelas pessoas que não querem? Não, a gente tem que respeitar e dar o direito deles serem como eles são. E ponto. E tá tudo bem. E outra questão que ele coloca. Qual que é a missão do verdadeiro espírita? Ele coloca ali, vou repetir. O verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer, corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão. E aí ele coloca que, uma vez então entendida essa ideia, que o nosso foco deve ser nos homens de boa vontade, que a gente deve então utilizar a nossa racionalidade para esse ponto, e que a gente tem que observar, analisar e etc., ele veio justamente a falar sobre os sistemas. O que é sistema? Vamos lá. Eu gosto de fazer uma explicação que é o seguinte. O universo é tudo. Tudo. O ser humano não consegue estudar tudo. O que a gente faz? A gente pega pedacinhos para estudar. Isso é chamado de sistematização. E foi proposta por Galileu Galilei. Quando a gente vai lá no supermercado e vê lá bebidas, frigorífico, produtos de limpeza, frutas, verduras. O que é isso? Sistematização. É uma coisa só que a gente separa para facilitar. Igual, nós somos um todo, um só. Mas para facilitar o entendimento, nós falamos sistema nervoso, sistema digestório, sistema circulatório, sistema hormonal, endócrino, enfim. Então, a gente sistematiza, a gente divide para facilitar isso. E aí, o que vem a ser, então, um sistema aqui para nós? O que Kardec reúne? Sistemas são maneiras de explicar os fenômenos. E existem N sistemas, N aplicações, e ele faz um amparato, ele reúne todos. E ele fala, olha, um dos principais argumentos dos adversários do espiritismo é que a gente não tem uma uniformidade. Existem diferentes formas de explicar uma coisa, e aí justamente por não ter essa uniformidade, eles usam esse argumento que não é uma religião concisa e etc. Aí ele coloca, cientificamente falando, quando uma coisa surge, ela não tem uma uniformidade. Pega a física, pega a química, por exemplo, né? Quando vai, por exemplo, para explicar, sei lá, quando descobriu-se a eletricidade ou o magnetismo, várias vertentes para explicar aqueles fenômenos ocorreram ali. Mas a prova, a experimentação e o tempo foram passando, e aí um sistema foi caindo, até que foi afunilando ali, chegando na consolidação da teoria que hoje nós conhecemos como verdadeira.
Então, o que ele coloca? Os sistemas são as maneiras de se explicar os fenômenos do espiritismo. Cada um interpretou a sua maneira, as suas ideias pessoais e as suas crenças. E essas divergências de opiniões, com o tempo e com o estudo sério, com a experimentação, com a observação, ele vai gerar uma unidade. Então, o que é isso? Ciência. O espiritismo é uma ciência. Então, é normal que, para uma manifestação, haja diferentes formas de explicação. Só que, ao longo do tempo, com um estudo contínuo, com justamente uma dedicação, elas vão caindo. Elas vão caindo. E é assim com a ciência. E aí, fazendo um resumo aqui para vocês, eu achei muito interessante isso aqui, eu juntei no capítulo 4 sobre os sistemas, ele coloca vários sistemas. E eu coloquei aqui os principais sistemas que as pessoas utilizam para explicar esses fenômenos que acontecem. Sobre essas manifestações espíritas e etc, né? E aí, olha que interessante. O primeiro sistema é o sistema da negação. São aqueles que não acreditam. E é um tipo de sistema. Ele fala assim, não, isso aí não acontece não. Então, são pessoas que explicam esses fenômenos negando eles. E aí ele coloca, primeiro sistema de negação. Não admitem a existência de espíritos. Logo, eles negam os efeitos inteligentes. Gente, não tem espírito não. Então, isso aí não é uma questão do espírito. Isso aí é uma questão da matéria. É a matéria que deve estar fazendo isso. Não, esquece esse negócio de espírito. Isso aí, não. E aí, mas fala assim, mas como é que você explica o efeito físico? Por exemplo, uma psicografia? Ou eu tô vendo, eu consigo ver, eu consigo ouvir? Ou eu consigo falar? E aí, como é que você explica isso? Já os efeitos físicos, eles negam usando alguns outros argumentos. Então, o que ele fala? Sobre os efeitos inteligentes. Sobre, por exemplo, um espírito vir e comunicar comigo. Não, isso é impossível. Por quê? Porque não existe espírito. Já começa aí. Ah, mas e a psicografia? E uma pessoa que fala? E uma pessoa que vê? Esses efeitos físicos. Aí, dentro desse sistema, existem várias explicações que eles usam. Primeiro, eles usam o charlatanismo. Você está sendo charlatão. Isso aí que você está fazendo é fraude. Kardec adverte. Acusar um grupo de charlatanismo e fraude é tenso. Por quê? Quando você fala isso, você está desconsiderando a pessoa que está ali, a moral dela, o caráter dela, a índole dela. E outra coisa, quando geralmente as pessoas viram e falam assim, isso aí é charlatanismo, isso aí é fraude. É porque eles pegam muito uma ideia seguinte, se pode ser imitado, se alguém pode fazer uma coisa semelhante a isso, então é porque é fraude, isso aí não tem nada de verdadeiro. Vamos desconstruir esse pensamento? Na ciência, quando se imita um fato, descobriu que, por exemplo, polo positivo com negativo, você junta assim, tem condução de corrente elétrica. E eu repeti esse fato na minha casa, quer dizer que ele é falso? Muito pelo contrário, né? Quando a gente consegue repetir acontecimentos, repetibilidade, reprodução, é um fator positivo para a ciência. O estranho seria se só uma pessoa fizesse e outras não. Se não pudesse reproduzir. Por quê? Se uma só pode fazer e outras não podem, não tem reprodução. Isso no meio acadêmico científico é questionável. Então, uma das questões do charlatanismo, da questão das pessoas falarem de fraude, é justamente ter essa possibilidade de imitação. E eles não consideram ali a posição, o caráter, o saber e a honra das pessoas que estão ali envolvidas. E aí, eu coloco esse ponto, né? Certos fenômenos da física são também imitados e não é por isso que eles não são verdadeiros. Muito pelo contrário, eles são tidos ainda mais como verdadeiros, né? Por exemplo, quando o Newton pegou o prisma, bateu a luz branca e dividiu lá no arco-íris, dispersão luminosa. Todo mundo quis fazer aquilo. Vamos imitar para ver se isso aí dá certo. E aí, a hora que eles começaram a ver que realmente, nossa, dispersa a luz, o Newton tá certo, que não sei o que tem. Imitaram o que o Newton fez. E a reprodutibilidade, a reprodução, confirmou o que o Newton falava. Então, esse argumento de virar e falar assim, porque se eu posso imitar, isso aí é falso. Muito pelo contrário, cientificamente falando, você não está sendo coerente. Entende? Mas não, eu não vou usar charlatanismo, eu não vou falar que é fraude, porque é uma pessoa que eu gosto muito, eu não vou acusar aquela pessoa de fraude. Aí fala, aquela pessoa tá louca. Loucura. Ela tá ali, falta de peça na cabeça, falta de parafuso, ela tá ficando doida. Quantos médiums não foram internados em hospício? Porque as pessoas acharam que eles estavam loucos. Foi uma forma de explicar.
de negar o que estava acontecendo ali. Gente, ele tá doido, tá doido. Mas para e pensa, vamos usar o bom senso. Quantos médiums não existem aí que veem as coisas? Então, nós estamos numa pandemia. Nós estamos numa situação... Usa seu bom senso. Nós estamos numa situação, então, tá todo mundo doido. E o bom senso nos leva a justamente pensar o contrário. Se tem muita gente que vê, tem muita gente que escreve, tem muita gente que manifesta, é porque é algo comum. É algo que está conosco e que nós precisamos estudar. E nós precisamos reafirmar bases. Olha pra você ver. E não falar que essa pessoa tá doida. Então falar, essa pessoa aí tá doida, tá louca. É falta de senso comum. Porque se for parar pra pensar, se assim fosse verdade, todo mundo estaria doido, né? Para e pensa. Outra questão que eles explicam. Não, falar loucura também não. Isso aí não. Mas a pessoa não tá num estado muito bem e ela tá alucinando. Ela tá alucinando, foi uma ilusão dos sentidos dela, que eu não sei o que tem. De novo, a mesma coisa que a questão da loucura. Então, todo mundo estaria alucinando? Seria um conjunto de pessoas ali, então a gente tá tendo uma doença no planeta. Em várias partes do mundo, as pessoas estão alucinadas. E elas têm as mesmas alucinações, descrevem sensações parecidas. Então, alguma coisa acontecendo. A racionalidade nos leva a pensar justamente o contrário. Aí ele coloca. Tem pessoas que não negam. Vão explicar essas manifestações, não é negando. Mas o segundo sistema, não é. O primeiro que a gente viu foi o sistema de negação. Aí ele fala, bom, tem um conjunto de pessoas que vão explicar esses fenômenos através do sistema de causas físicas. Como assim? Eles acham que tudo está na matéria, que é uma causa material. Então, tudo que está acontecendo ali é causa material. Então, ele atribui ao magnetismo, à eletricidade, à ação de um fluido qualquer. Só que aí, pensa, o sistema de causa física, o Kardec questiona. Falar que tudo está ali na matéria, você desconsidera o princípio inteligente. Então, você está falando que a matéria, ela atribui essa inteligência? E aí, é um ponto muito importante. Dentro desse sistema de causa física, da pessoa que acha que é tudo um efeito da eletricidade, um efeito do magnetismo, um efeito do fluido cósmico universal, um efeito dele, atribuir a um sistema de causas físicas da matéria limita, né? E para pensar, é aquela questão, né? Nós justificamos muito e nós confundimos muito, a gente toma um efeito pela causa. João, não entendi. Pega um exemplo. Abre aspas. Consegui comprar a televisão com o meu suor. Não, você não conseguiu comprar a televisão com o seu suor. Você conseguiu comprar a televisão com o seu trabalho. Então, suor é a consequência do seu trabalho. Isso é confundir o efeito pela causa. O que acontece? Quem são os efeitos inteligentes que estão ali com a gente? As manifestações. Eles são os efeitos. E eles agem através da matéria, através das leis da natureza. Eles vão usar como meio. Mas existe uma causa anterior a eles. E o que a gente confunde muito? A gente pega aquilo que a gente vê e acredita que aquilo lá é a causa. E aquilo ali, pronto, acabou. Então o que está explicando ali é a eletricidade, é o magnetismo, aquilo que eu consigo detectar. Mas isso é tomar o efeito pela causa. É a mesma questão. Gente, eu comprei meu trabalho com o meu suor. Não, você não comprou o trabalho com o seu suor. É a mesma questão de virar e falar o seguinte. Numa manifestação ali, isso aí foi causada pela questão do magnetismo. O magnetismo foi uma consequência. Ele foi usado como meio. Ele foi atuado como meio de um princípio inteligente. Igual a gente viu nos capítulos anteriores. Todo efeito inteligente, ele precisa de uma causa inteligente. Então, precisa de inteligência. Então, esse sistema de explicar as coisas pelas causas físicas, que tudo está na matéria, é algo limitado. Aí ele coloca um que é muito comum. Existe um outro grupo de pessoas que falam do sistema do reflexo. Essa daqui é polêmica. Como assim? Tem um conjunto de pessoas que vira e fala assim, ó. Esse pensamento aí, essa manifestação que está acontecendo, essa incorporação, essa psicografia e etc., ela vem do médium. Ela vem ali do intermediário ali. Ela não é um espírito, não. Ela vem da cabeça dele. Que é o que a gente chama de sistema de reflexo. O Kardec começa. Primeiro que isso é descortês. Porque, como assim descortês? Você literalmente está colocando em xeque ali a credibilidade daquele médium ali. Então, realmente, o que ele está passando, será que ele estava tentando ali fazer uma fraude? Ou será que são coisas da cabeça dele, ele está passando ali, etc. Então, já é algo que gera um desconforto. Ele já avisa.
Mas ele coloca algumas perguntas. Primeiro, se é então um pensamento que vem do médium, como explicar a desavença entre o médium e uma comunicação? Por exemplo, você me conhece, tudo mais, sabe das minhas características, e eu vou e, sei lá, tem uma manifestação, psicografia, falo, ouço, não sei, psicofonia, né? E aí eu manifesto alguma coisa que não é da minha índole. Não é do meu caráter. Eu não falaria aquilo. Eu não escreveria aquilo. Ué. Tem uma questão, essa pergunta sobre essa questão do sistema de reflexo foi uma das coisas que, tipo, usaram muito contra o Chico Xavier. Na entrevista dele, o Pinga Fogo, disponível no YouTube, uma das perguntas que questionaram a ele foi justamente isso. Viraram pra ele e falaram assim: Chico, olha, você não acha que isso vem da sua cabeça? Que esses espíritos são personagens que você cria porque você é um excelente escritor e tal? Ele vira e fala: olha pra você ver. E numa tranquilidade. Porque o Chico, ele começa a psicografar através de romances. E aí ele falava: olha, eu sei claramente que aquelas comunicações não são minhas. Ué, Chico, como que você consegue falar isso com toda certeza? Ué, tinha as histórias lá, os contos. E eu me apegava aos personagens. E tinha personagens lá que eu não queria de maneira alguma que seguissem o caminho que eles seguiriam. Se fosse eu escrevendo, eles nunca teriam tido os fins que eles tiveram. Foi totalmente contrário ao meu pensamento. E não é uma coisa que eu teria pensado. Aí vem um ponto. O próximo questionamento que o Kardec coloca. Se concordam, isso não prova. Então, a questão é o seguinte: se virar e falar assim, tá, João, mas, por exemplo, então, a primeira pergunta foi assim: como explicar essa desavença que acontece? Às vezes, realmente, o médium tem uma opinião diferente, tem um pensamento diferente do espírito que se manifesta ali. Como explicar essa situação? Mas agora vamos pegar o argumento. Não, isso aí é a cabeça dele, é o que ele tá falando. Tá. Se a cabeça do médium concorda com aquilo que o espírito está passando ali, se eles se concordam, isso não prova, senão, que o médium pode pensar como a inteligência que a comunica? Olha o questionamento do Kardec. Isso aí é pensamento dele. Não tem como provar isso, né? Não tem como. Se ele pensa daquela forma, igual ele escreveu, o que não garante e o que não dá base de argumento para falar que ele está pensando assim como o espírito que o comunica e que ele tem uma inteligência assim como a dele. Aí é onde a gente pensa a questão das intuições, a questão dos palpites. Olha que interessante isso, né? Aí ele coloca outros sistemas. Tem gente que explica essas manifestações, e a gente não vai entrar muito em debate, mas para quem tiver interesse lá no capítulo 4, que é o sistema pessimista, o diabólico ou demoníaco. Que é o quê? Que é justamente que essas manifestações só acontecem com coisas do demônio. Coisas ruins. Mas peraí. Onde é que estaria a justiça de Deus só se os ruins comunicassem? Isso daí foi uma forma que eles fizeram para proibir essas comunicações. Só que o Kardec coloca, e é claro, a proibição, ela não educa. Muito pelo contrário. Ela excita a pessoa a buscar ali cada vez mais. Então, não mexe com isso aí não, isso aí é do diabo, isso aí é... Não, você só vai trazer coisa ruim pra você. A pessoa vai ficar curiosa. É necessário um estudo, é necessário discernimento, é necessário usar razão. Qual é o melhor método do ensino espírita? A razão antes dos olhos. Perfeita a frase do Kardec, né? Aí tem o sistema otimista, que é o quê? A confiança cega. Não, todas as comunicações são positivas. Tudo vem do além, das coisas boas. São aquelas pessoas que acham que elas só se comunicam com entidades boas. Que toda comunicação que vem de lá é da divindade, são espíritos bons que querem a minha proteção. E o espiritismo vem justamente a mostrar que não. Que o sistema mais adequado para as explicações das manifestações é o sistema que nós chamamos de sistema multi-espírita ou poliespírita, que é o quê? Existe uma grande variedade de espíritos com diferentes graus de evolução, com diferentes saberes, com diferentes moralidades, e através disso verifica as diferentes manifestações.
Como que o médium consegue ter manifestações de cunho muito bom moralmente e de cunhos péssimos, se fosse só um espírito, se fosse só uma comunicação. Se fosse diabólico, como é que o diabo ia falar de coisa boa? E se fosse coisa boa, como é que a coisa boa ia falar de coisa ruim? Então, o sistema hoje que explica a maior parte das comunicações é o sistema poliespírita ou o multiespírita, que existe uma grande quantidade de espíritos e eles, através dos seus diferentes degraus de evolução, conseguem essas manifestações e a gente consegue ver isso através dos diferentes tipos de manifestação. Mas o Kardec, nesse capítulo, ele deixa uma ressalva muito importante. Então, no capítulo de sistemas, ele coloca os diferentes argumentos que as pessoas utilizam. Então, tem aquelas pessoas que acreditam que é charlatanismo e fraude, mas ele fala, peraí, se é imitação, se existe essa possibilidade de imitação, cientificamente falando, isso é um ponto favorável. Se as pessoas conseguem reproduzir isso, é que não está exclusivo na mão de um. E outra coisa, reproduzir não quer dizer que aquilo lá é falso. Interessante pensar nisso, né? Outro ponto que ele coloca, não, isso é um reflexo do médium. Muita gente fala isso, tá na cabeça dele. Será? Como explicar então quando ele tem uma desavença? E se ele realmente pensa como espírito, isso não seria então uma confirmação de que eles podem pensar iguais? Olha que interessante, né? É tudo do diabo, é tudo do bem. Não é bem assim. As manifestações e as comunicações nos mostram a variedade que existe, né? E aí, para finalizar o capítulo de sistemas, olha o que o Kardec coloca, né? Depois de vários sistemas que ele detalha, né? Ele coloca assim, que o homem utilize o espiritismo para o seu adiantamento moral. Isso é o essencial. O resto não é senão curiosidade estéril e frequentemente orgulhosa, cuja satisfação não lhe fará dar nenhum passo à frente. O único meio de avançar é tornar-se melhor. Então, quando a gente para estudar sobre essas situações, aí você vira e fala assim, João, mas por que a gente então falou sobre o método? Por que a gente falou sobre essa questão do sistema, sobre esses diferentes sistemas, da pessoa que fala de charlatão, sobre a questão de fraude? É para a gente identificar e entender como que essas pessoas pensam. Entendendo um pouquinho de como que elas pensam, a gente consegue um pouquinho tentar se colocar no lugar delas. E tentar entender como que a mente delas funciona. E tentar compreender. E respeitar. Como que eu vou respeitar algo que eu não compreendo? Entende? Então, por isso a necessidade do estudo. Por isso entender as diferentes formas de explicação. Quando, por exemplo, uma pessoa vier agora e falar que é charlatanismo, olha os argumentos que a gente tem na cabeça. Olha as visões que a gente tem. Isso é reflexo dele, é coisa da cabeça dele. Será que realmente o é? Então, são esses os pontos. É do diabo. É do diabo, mas Jesus teve N manifestações mediúnicas. Ele apareceu depois da sua crucificação. Apareceu pro Saulo na estrada de Damasco. E aí? Então, e tudo é coisa boa? Não, também não. A gente sabe que existem espíritos ali que estão ali justamente para brincar conosco. Então ele coloca o quê? Qual que é o principal, a pergunta, né, hoje da nossa live? Falaram para mim que não acreditam em mediunidade. E agora? Respeite, analise e observe. É uma pessoa de boa índole? É uma boa pessoa? Ela tem interesse? Ela quer saber? Ela preocupa com isso? Promova debate e o estudo sério. Não é? Entenda por que ela não acredita. Por uma questão de orgulho? Por uma questão de indiferença? Por uma questão de que ela não quer mudar os pensamentos dela? Por uma questão que para ela, se mudar, vai interferir o estilo de vida dela? Porque para ela tá mais cômodo e mais fácil ficar do jeito que ela tá. Uma vez entendido isso, beleza. Agora, para nós espíritas, cabe a nós buscarmos ser a versão melhor de nós mesmos. Eu amo a frase do Chico, que diz o seguinte: dê ao outro o direito dele ser como ele é. E a você dê o dever de buscar ser a melhor versão de você mesmo. É perfeita essa ideia. Para a gente finalizar, mais uma vez falando de Chico, o Emmanuel, do livro Seara dos Médiuns, eu selecionei aqui algumas mensagens para elucidar esses capítulos sobre o método e o sistema. Falaram que não acreditam em mediunidade. E agora? Olha o que o Emmanuel vai nos colocar aqui. Olha que interessante. Primeira mensagem. O argumento. Ante os amados que te não compreendem,
Estimarias que todos crescem conforme cres. Alguns jazem desesperados nas trevas do pessimismo. Outros caem pouco a pouco no abismo da negação. Há muitos que te lançam insulto em rosto, como se a tua convicção fosse passo à loucura. E surpreendes em cada canto aqueles que te falam pelo diapasão da ironia. Mergulhas-te, muitas vezes, no oceano revolto das palavras veementes que os opositores de imediato não podem admitir. Em outras ocasiões, deseja acontecimentos inusitados que lhes alterem o modo de pensar e de ser. Entretanto, recordemos o Cristo. Ninguém quanto ele deixou na retaguarda tantas demonstrações de poder celeste. Deu nova estrutura à forma dos elementos. Apaziguou as energias desvairadas da natureza. Reaqueceu corpos que a morte imobilizava. Resistiu a visão aos cegos. Restituiu a visão aos cegos. Restaurou paralíticos. Limpou feridendos. Curou alienados mentais. Operou maravilhas somente atribuíveis à ciência divina. Contudo, não foi pelos deslumbramentos produzidos que se converteu em mentor excelto da humanidade. Jesus agiganta-se na esteira dos séculos pela força do exemplo. Anjo caminhou entre os homens. Senhor do mundo não reteve uma pedra para repor a cabeça. Sábio foi simples. Grande alinhou-se com os pequenos. Juiz dos juízes espalhou a misericórdia. Caluniado lançou bênçãos. Traído não reclamou. Acusado humilhou a si mesmo. Ferido esqueceu toda a ofensa. Injuriado silenciou. Crucificado pediu perdão para os próprios verdugos. Abandonado voltou para auxiliar. Ação é voz que fala a razão. Se aspiras assim a convencer os que te rodeiam quanto à verdade, não ouvides que acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispões é o de tua própria conduta no livro da própria vida. Perfeito essa mensagem. O argumento de Emmanuel. Então qual que é o argumento? O que fazer? O exemplo. Seja você o exemplo, seja você a prova viva, né? O livro da própria vida. Aí, mais uma mensagem que ele coloca em sequência. Os companheiros, também de Emmanuel, diz assim: há muitos companheiros realmente assim, declaram-se espíritas, proclamam-se convencidos quanto à sobrevivência, relacionam casos maravilhosos, exibem apontamentos inatacáveis, referem-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas, andam de experiência em experiência, fitam médiuns como se viessem animais raros, não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais nos seios da própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar de outrem. Conservadores primorosos, anedotistas notáveis, mas não mostram mudança alguma. São na convicção o que eram na negação. Nobres expoentes de cultura intelectual, não escondem migalha de conhecimento superior a quem quer que seja. Detentores de vantagens humanas, não se dignam a ajudar ninguém. Felizmente, contudo, temos os companheiros da luta incessante. Afirmam-se também espíritas, mas compreendem que o fenômeno, diante da verdade, pode ser considerado a feição de casca no fruto. Tem os médiuns como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e de auxílio. Sabem que a existência na Terra é um estágio na escola e, por isso, não perdem tempo. Moram no trabalho constante, indulgentes para com todos e severos para consigo mesmo. Aceitam a justiça perfeita pela reencarnação e acolhem no sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma. Verificam que o erro
dos outros podia ser deles próprios, e em razão disso não perdem a paciência. Reconhecendo-se imperfeitos, perdoam sem vacilar as imperfeições alheias e vivem a caridade como simples dever, aprendendo a servir sempre. São esses que Allan Kardec, em sua palavra esclarecida, define como os espíritas verdadeiros, ou melhor, espíritos cristãos. Olha que interessante essa ideia. Então, nesses 2 capítulos, que agora nós finalizamos a introdução e na semana que vem começamos então um estudo aprofundado das manifestações propriamente ditas, o que eu espero que tenha ficado claro? Qual que é o nosso verdadeiro objetivo? Agir no homem de boa fé, naquele que quer aprender, naquele que está disposto a ouvir. Aos demais, devemos respeito, amor e compaixão. E quando nos solicitado, nunca neguemos uma palavra, um consolo, um abraço ou amor que Jesus nos ensinou. Que a gente possa, através desses entendimentos, compreender um pouco aquele que está do outro lado e por que ele fala aquelas coisas para mim. E que a gente possa utilizar esses estudos, igual o Kardec mostrou, para buscar uma evolução moral, uma evolução do homem, a buscar entender aquele que se comunica ali comigo, e não como meio de me achar superior, achar que eu sei mais do que os outros e que por isso eu vou estar ali caminhando então em direção ao céu. Muito pelo contrário, Com isso, finalizamos mais um podcast, o episódio 3. Na semana que vem, começamos então as manifestações físicas, a segunda parte do Livro dos Médiuns. Quem está aí acompanhando já pode ir lendo. Na semana que vem a gente já inicia então a parte 2, capítulo 1. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar com os amigos de vocês. E para a gente finalizar, vamos então rapidamente fazer uma oração de agradecimento para abençoar, então, agradecer a nossa semana, abençoar o restinho dessa semana e agradecer por tudo, Então, Mestre Jesus, gostaríamos de agradecer pelos ensinamentos deixados, por essa doutrina maravilhosa que nos consola, que possamos ter a sabedoria de utilizar essas palavras aqui estudadas no nosso dia a dia, que possamos levar a palavra do Cristo, o amor nas nossas palavras, nas nossas atitudes, que possamos acalentar, que possamos dar aos outros o direito de serem como são e a nós o dever de buscarmos sermos pessoas cada vez melhores. Que possamos entender que o melhor caminho, o melhor método é o do autoaperfeiçoamento, é o do autoburilamento, é de justamente colocar o dever a nós e de levar então a semeadura e a seara de Jesus. É com muita gratidão que te agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso lar e por todas as coisas que o Senhor nos coloca. Em nome de Jesus, que agradecemos por tudo. Uma boa noite para vocês e até semana que vem no nosso podcast Pode Mediar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.